E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Castro Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. No vídeo de hoje, eu trago para vocês o review do terceiro episódio de WandaVision. Como você já sabe, esse vídeo contém spoilers, então se você não assistiu o episódio e não gosta de spoilers, deixa o seu like, favorita o vídeo e depois você volta aqui, certo? Vamos lá! O episódio começa com a visita do médico para verificar se Wanda está grávida ou não. E aí ele dá o diagnóstico que ela está com 4 meses de gestação, o que deixa a Visão com a interrogação na expressão e assombrado. Por quê? Porque há 12 horas atrás ela não estava grávida. Inclusive ele questiona isso com o médico e a própria Wanda, só que ela corta. Por que ela corta? Porque no fundo ela sabe que aquela gravidez está avançada é o reflexo do seu desejo refletido no poder de manipulação de realidade e criar as coisas. Porque quando elas chegaram do final do episódio 2, do evento do show de talentos, e ela desejou ter filhos, aconteceu a gravidez. Então a gravidez não é normal, é algo que aconteceu graças ao poder da Wanda. Após se despedir do médico, Visão alerta o Rambe que ela está danificando sua própria cerca com a serra elétrica. O Visão agradece, mas continua como se nada tivesse acontecido ali. E o seu olhar, você percebe que não está normal, é um olhar assim meio robótico, meio esquisito. E isso é um reflexo da estabilidade da realidade de Westview, que as coisas elas não estão acontecendo de forma natural. As pessoas elas não agem de maneira naturalmente, de maneira espontânea, como se tivessem sido programadas para fazer algo e aí de vez em quando dá certos bugs. Depois partimos para uma cena que eles estão ali arrumando o quarto, Wanda está confeccionando o berço e o Visão está conversando sobre como uma grávida deve se comportar, se cuidar, e percebemos que Wanda se preocupa o tempo todo em deixar a situação e o marido, Visão, tranquilos, porque ela não quer que a sua vida tenha momentos de instabilidade no sentido de estresse ou de tristeza e preocupação, porque isso iria afetar a realidade de Westview e poderia fazer com que ela perdesse toda essa vida que ela está tendo. Então, a todo momento, mesmo quando ela está estressada ou quando ela está preocupada, ela passa para o Visão uma sensação falsa de calmaria. Nessa parte também temos um diálogo divertido, principalmente para quem é fã da Wanda e o Visão nas HQs, que é quando eles estão discutindo ali qual vai ser o nome do filho. O Visão ele tem preferência por Billy, já a Wanda tem preferência por Tommy. E por que isso é divertido? Porque nos quadrinhos, o Billy, que é depois conhecido como o Icano, é o filho preferido da nossa feiticeira Escarlate. Já por enquanto aqui na série quis dar a entender que ela tem uma preferência por Tommy, pelo menos nos nomes, não sabemos se vai continuar assim. Quando Wanda começa a sentir o bebê de maneira mais intensa, isso afeta diretamente seus poderes, causando um desequilíbrio ali nos objetos e nas coisas ao seu redor, o que causa uma queda de energia geral em Westview. Visão vai verificar se essa queda foi realmente geral e após voltar e ter certeza, a Wanda externa a sua preocupação em que os vizinhos percebam que eles têm algo ali a esconder, que eles são causadores desses pequenos bangs, pequenos não, né? Esses bangs na cidade. E aí o Visão, quando ele ouve a Wanda falando isso, meio que a mente dele dá um estalo e ele começa a ficar pensativo e ele junta os acontecimentos com o jantar com o chefe e o comportamento estranho do Rambe, além desses fatores da queda dos poderes dela afetar a queda de energia, prejudicar outras pessoas ali de uma maneira surreal, ele começa a questionar se aquilo é realmente normal, se tem algo a mais do que eles terem uma vida nova e tentarem se adaptar. E aí ele pergunta a Wanda, está acontecendo algo além disso, não é? E o que é que ela faz? Ela reescreve a cena para a parte que ele está chegando em casa e no lugar eles têm uma cena fofa, um diálogo fofo sobre ele querer ser pai. E isso é importante para mostrar
a plenitude do seu poder, como ela está poderosa, e também isso valida mais uma vez a importância desse universo se passar nas sitcoms. Por quê? Assim como muitos artistas, Wanda não é só a estrela da sua própria série. É como se ela fosse a diretora, a diretora e produtora, a pessoa que criou toda esta trama, toda esta realidade vem do fruto do seu poder e é da sua mente. Então ela tem total controle sobre ela. Partindo para o comercial, que já foi dito por Kevin Feige, que não está ali só para referenciar elementos do CM, ele vai ter uma importância no futuro da série. Neste, somos apresentados a uma dona de casa que tem uma rotina estressante, devido à quantidade de filhos que tem e o estresse do dia a dia mesmo, com as tarefas. E aí o narrador está apresentando uma forma de ela relaxar, esquecer seus problemas e fugir dessa realidade. E aí ele apresenta um sabonete que eu duvido que você quer usar, que é o sabonete da Hydra. Então, para mim, essa referência foi ao processo de lavagem cerebral que o Bucky Bunny sofria toda vez que ele cumpria uma missão como soldado invernal. Eles limpavam sua mente, fazendo ele esquecer tudo o que tinha acontecido ali naquele dia, consequentemente seus problemas e aflição, e também faz referência a um episódio da série Agentes da S.H.I.E.L.D. Depois do comercial, voltamos para o episódio, e aí a parte interessante é quando depois que o Visão sai em busca do médico, porque a Wanda está em trabalho de parto, a Geraldine vai visitar ela, e aí um pouco antes disso, a Wanda sente um som desconhecido e atípico na casa, mas ela não faz muita importância, não liga. E aí quando a Geraldine chega, ela tá ali conversando, rende cenas engraçadas da Wanda tentando disfarçar a gravidez e de despachar a Geraldine. Quando a Geraldine pensa em enfim ir embora, aparece o causador do barulho atípico, a origem, que é uma cegonha. Só que, além de ser estranho aparecer uma cegonha do nada, algo que a Wanda não pensou, não criou, essa cegonha dá pra ver claramente que ela tem um objetivo de atrapalhar ali a Wanda, talvez expor os poderes dela para Geraldine, porque ela fica ali no encalço da Geraldine, quase que a mordendo. Só que aí a Wanda faz de tudo ali para poder despantar aquele bicho. Ela até usa os poderes para poder fazer ele sumir, só que isso não afeta ele em nada. E para mim foi um indicativo que esse bicho na verdade é um Mephisto disfarçado, tentando desestabilizar a Wanda e irritar por algum motivo, porque os poderes dela não abalam ele em nada e não foi algo programado. Ela não estava pensando naquilo, ela não criou naquilo, simplesmente surgiu do nada. E para um ser receber a carga de poder da Wanda e não sentir nada, é porque ele é muito poderoso. Eu não sei o que ele pode estar querendo com a Wanda, quais são os objetivos dele, mas eu sei que coisa boa não é. Mas isso, a Wanda entra em trabalho de parto e, consequentemente, a sua realidade volta a ficar estável e os bangs são dessa vez maiores, pelo menos em sua casa. O lustre cai, os quadros ficam girando e o aspirador de pó funciona sozinho e acaba pifando. A Geraldine percebe que está acontecendo algo de errado e até comenta, só que como a Wanda está ali em trabalho de parto, ela não dá muita atenção, permitindo que aqueles poderes da Wanda ali no momento não tenham causado tanto interesse para ela. Após o nascimento de Billy e Tommy, vamos para a parte que o episódio fica de fato mais sinistro, fica com mais suspense e não volta mais ao normal, que é quando o Visão, após se despedir do médico, pergunta se ele ainda vai fazer a viagem de férias que o Visão atrapalhou quando tirou ele da sua casa e o trouxe para dele. E aí o médico responde que não dá para fazer uma viagem, é complicado fazer uma viagem, porque Westview é uma cidade pequena e não dá para escapar. Isso é uma referência ao fato de Wanda ter aprisionado aquelas pessoas dentro da realidade. Então o médico, naquele momento, não sei porque, talvez seja a questão da Wanda estar ali em trabalho de parto e frágil. Quando ela está frágil, eu acredito que ao seu controle sobre a cidade as pessoas caem. Então o médico ele tem um momento de lucidez e ele diz ao Visão que não tem como escapar ali. E aí a trilha sonora fica tensa e partimos para a parte que
o Visão percebe que a Agnes e o Rambi estão ali conversando de uma maneira meio estranha, meio esquisita, como se eles já não fossem esquisitos, né? Mas estão ali. E aí ele vai conversar com eles e pergunta se na casa deles também faltou energia. Aí vai para uma parte também muito interessante, que é quando a Agnes disse que faltou energia na casa dela, mas ela não se importa muito porque o marido dela fica mais bonito no escuro. Para mim, isso foi uma referência que o Ralph, o marido dela, que inclusive nunca apareceu nesses 3 episódios, é, na verdade, o Mephisto. Por quê? Ela faz essa referência que ele nunca apareceu no escuro. E como sabemos, o Mephisto é um personagem totalmente obscuro, das trevas. Mas espera aí, eu acabei de dizer que a cegonha, ele é um Mephisto disfarçado para poder desestabilizar a Wanda. E agora eu digo que o Mephisto também é o marido da Agnes, que nunca apareceu. Como é que ele nunca apareceu e apareceu? Mas essas duas teorias não se contradizem em forma nenhuma. Por quê? O Mephisto ele pode muito bem não ter aparecido em forma humana. Não sabemos nem quem é o ator que interpreta o Ralph. Porém, isso não impede nada dele estar ali se disfarçando de cegonha para desestabilizar a Wanda. Partindo para a série de novo, voltamos para os diálogos que a Agnes questiona ao Visão se a Geraldine está na casa dele com a Wanda. Enquanto isso, a Wanda conta a Geraldine que ela também, a irmã, veio de uma gravidez de gêmeos e seu irmão era Pietro. No momento que a Geraldine ouve o nome Pietro, é como se ela saísse de um transe parecido com a questão que aconteceu com o Visão no início do episódio. A sua expressão muda e aquele sorriso forçado que a personagem tem sai. E aí ela faz a seguinte pergunta a Wanda: ele foi expulso, ele foi morto pelo Ultron, não foi? Nesse momento que ela fala isso, a Wanda automaticamente muda também de expressão. Vemos nitidamente, inclusive, tem que elogiar de novo a atuação da Elizabeth Olsen, que está mostrando nessa série que evoluiu bastante como atriz. A sua expressão facial é de ira e ao mesmo tempo de surpresa. E aí ela questiona a Mônica, no caso a Geraldine, que está disfarçada de Mônica, como é que ela sabe disso? Por que ela disse isso? E aí a Geraldine tenta até disfarçar, só que para piorar, no colar dela está o símbolo da Elseworld. A Wanda percebe isso e fica mais irada ainda. Enquanto isso, os vizinhos de Visão, Herb e Agnes, estão conversando com ele que ele deve reparar que a Geraldine não tem marido, chegou nova e também não possui casa na cidade. E aí quando os vizinhos falam que ela não possui casa na cidade, o Visão fica confuso e diz: como assim ela não possui casa? E aí é quando o momento que a trilha sonora fica mais intensa do que já está. E o Herb fala: é porque ela está aqui porque estamos. Porque estamos. Como se estivesse travando ao querer contar algo. Eu acredito que ele ia contar que a Mônica ali está ali. A Mônica, que é a Geraldine, se vocês estiverem confusos, é porque a Mônica Rambeau é uma agente da S-World que entrou na realidade da Wanda para poder, não sabemos se é alertar ou para poder ajudar a Wanda a sair desse, a impedir a Wanda de continuar aprisionando as pessoas. E aí dentro da série ela tá com essa personalidade de Geraldine, porque eu acredito que quando ela entrou ali, a sua mente também ficou confusa. Enfim. E aí eu acredito que a Geraldine entrou com o objetivo de livrar aqueles vizinhos de alguma forma, tirar aquelas pessoas dali, convencendo a Wanda ou não. E o Web, ele tá tentando passar isso pro Visão. Ele trava umas 3 vezes e a Agnes fica preocupada quando percebe que ele pode falar ao Visão que eles estão presos. E aí ela se vira pro Web e impede dele de falar ao Visão. Nessa parte, eu confesso que o que eu pensava sobre a Agnes já mudou, porque até então eu pensava que ela era a Agatha e que ela é a vilã, uma das vilãs da série. Já nesse momento eu não tenho certeza se ela é a Agatha ou não e se ela realmente é a antagonista. Porque se ela é antagonista, por que ela ficou tão assustada com o fato do Web contar o Visão? Será que ela estava fingindo? Ela vai ganhar alguma coisa se as pessoas continuarem presas? Ou ela é também uma vítima? Ela pode também ser a Agatha, só que no CM tem mudado
e em vez de ela ser inimiga, ela se tornou uma aliada. E termina com a Wanda expulsando a Geraldine de sua casa, porém, ao contrário do que foi mostrado nos trailers, não mostra, pelo menos por enquanto, aquela cena em que a Geraldine é expulsa da realidade de Wanda de maneira mais detalhada. Eu acredito que isso possa ser mostrado depois na perspectiva da Mônica nos próximos episódios. Mas aí na cena do terceiro episódio, o que acontece? Quando o Visão entra na casa, ele pergunta onde está a Geraldine, porque ele está também curioso e sem saber o que pensar após o depoimento de Agnes e Herb. E é essa situação estranha que aconteceu. Apesar da série usar muito do alívio cômico, característico das homenagens que ela faz a sitcom, esse episódio ele foi mais intenso na parte do suspense e no terror psicológico também, porque mais do que os outros dois episódios, aqui percebemos que o humor ele é uma farsa do episódio. Nenhuma pessoa está feliz, nenhuma pessoa está realmente de bem com a vida. Tudo aquilo ali é resultado daquela realidade fictícia que acontece, mas as pessoas não são elas de verdade. Então, a todo momento também a Wanda, no fundo, está com medo daquilo acabe, que seja ruído. Então, nesse episódio, sentimos mais isso, sentimos mais a atenção dos coadjuvantes, sentimos mais a preocupação da Wanda e a ira dela. Então, quando a Visão entra, a Wanda diz que a Geraldine voltou para sua casa. Aí você pensa, a Geraldine foi para sua casa, tranquilo. Não, depois mostra que a Geraldine foi expulsa da casa da Wanda direto para a Terra. Para a Terra, quando eu digo, é para a realidade fora de Westview. E aí, quando ela cai ali, ela é encontrada pelos seus colegas de trabalho. Encontrada não, eles já estão ali em Campana, mas eles se aproximam dela, os seus colegas de trabalho da Westworld. O episódio acaba com ela acordada, de uma forma assim meio cansada, porém não parece estar machucada, não de maneira grave, no chão e os agentes chegando. O que acontece? Eu acredito que o quarto episódio explore mais ainda a parte do terror psicológico e suspense da série, e ele vai trabalhar de duas maneiras, com a realidade de Westview e também o que está acontecendo no mundo lá fora. A gente saber mais detalhes por como a Wanda e o Westworld criou essa relação, como o Westworld veio atrás da Wanda, o porquê eles estão sendo encarregados de ir para ela, já que nas HQs eles têm uma função um pouco diferente, que é cuidar de atividades incomuns no espaço, que é a relação a alienígenas, já que eles estão lidando com uma pessoa que tem o poder de acabar com a Terra. E também podemos ter mais indícios de se o Mephisto está na série ou não, se a Agnes, enfim, é do bem. Então eu acredito que o quarto episódio ele vai vir com mais força no sentido de ser mais terror, ser mais suspense e estar mais intenso. E até pode ter uma cena logo de ação com a Wanda confrontando os agentes do Westworld, ou aquela cena que é mostrada em um dos trailers promocionais, eu não lembro qual porque saiu vários, que o Visão ele tem uma cena de batalha com alguma pessoa da biblioteca de Westview. Esse episódio também ele referenciou a série The Brady Bunch dos anos 70, mas ele se preocupou mais em explorar a trama principal da série. Não é que eu estou dizendo que a homenagem à série foi meio boca, ela não foi como deveria, não, ela homenageou a série, ela referenciou tanto no visual como na abertura, porém, aqui a preocupação do terceiro episódio é nos inserir a tensão dos coadjuvantes, a revelar um pouco mais da trama. Então eu acredito que o quarto episódio ele também seja assim mais intenso, ele vai homenagear as séries, porém a homenagem às séries vai ficar mais em segundo plano ainda e vai dar a atenção principal à trama, que é por que Wanda criou essa realidade, se alguém está ajudando ela a manter, está manipulando ela de alguma forma, ou ela está sozinha, o que é que a Elseworld quer, como ela pretende impedir ou ajudar a Wanda a tirar essas pessoas do transe, a voltar ao normal.
e se o Mephisto tem alguma relação com a série ou não. Então essa foi a minha análise, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. A língua embolou aqui. Ativar o sininho da notificação para não perder o próximo vídeo. E deixa aí sua teoria nos comentários. Você acha que a Agnes é boazinha? Você acha que o Mephisto está envolvido na série? O que é que vai acontecer no próximo episódio? Se o Pietro, que tem a teoria que o Pietro vai aparecer, o Pietro da Fox, inclusive, do Evans Peter, ele vai aparecer nesse quarto episódio ou não? Como é que vai ser o quarto episódio, mais ou menos? Deixa a sua teoria aí nos comentários, que eu vou gostar de ler e também vou interagir com vocês. Até a próxima. Fui!